Tatiane já está Tudo entrando. bem, Oi, Márcia? Tati! Que bom ver você, que bom te encontrar de novo. Que Que honra estar alegria, aqui com você Tatiane. novamente. Que delícia, é um prazer, prazer Muito imenso. obrigada. Tatiane, antes de você, o Rafael hoje está aqui e ele resolveu mostrar o quadro dele aqui com a É um gente. artista. Ah, mas aí você vai ter que se mostrar também, Rafael. Eu vou pedir para você agora esperar um pouquinho, tá, Rafa? Sim. Ô, Tati, antes de você se apresentar, antes de você falar, o que a gente quer muito ouvir você, e eu espero que a sua conexão hoje esteja boa. Eu vou te pedir para você agora esperar um pouco, eu vou falar, tá bem? Porque ontem a gente teve dificuldades com a conexão da Flavinha, foi uma pena, ela tinha tanta coisa bacana para nos contar e, lamentavelmente, nós Poxa. não pudemos ouvi-la. Mas antes de eu pedir para você se apresentar, Tati, eu quero agradecer imensamente, de coração, a quantidade de mães que se dispuseram a estar essa semana aqui na live comigo. Foi muito bacana, pessoal. Muito obrigada. E se algumas mães estão aqui, a minha equipe começou procurando pessoas para estarem na live. E aí uma indica a outra, uma indica... Gente, eram tantas mães querendo contar as coisas bacanas que já aconteceram na sua vida, e eu fico muito grata e muito, ao mesmo tempo, triste, porque não vou conseguir absorver todos, não vou conseguir ter todos na live, são 5 lives essa semana, né? Então, hoje a gente está com a Tatiana, ela vai contar um monte de coisas bacanas para nós, e nós, então, vamos agradecer imensamente a todas as mães que quiseram estar comigo aqui na live essa semana, mas oportunamente eu vou chamar todas que para estarem aqui em outras lives comigo. Então, Tati, se apresenta, fala de você, conta do seu filho, e aí eu vou te perguntando algumas coisas, e também o pessoal vai perguntando algumas coisas aqui para você, e a gente vai então fazendo essa nossa live hoje com a presença especial do Rafael Que Vitorino. delícia. Bom, vamos lá. Meu nome é Tatiane, eu moro em São Paulo, capital. Tenho um filho de 7 anos, tá para fazer 8 agora, né? E eu sou psicóloga de formação, atuei com RH por alguns anos. E quando engravidei por opção, dei um tempo na carreira, né, para cuidar do filhote. E aí o tempo foi passando, e a gente vai sentindo uma necessidade de dar um pouquinho de atenção para a gente, né? E também vai sentindo dificuldades com a maternidade, né? Que nem sempre são só flores, né? Às vezes a gente encontra Sem uns percalços que a dúvida. gente fica sem saber como resolver, né? E foi aonde o Kids Coach me chamou a atenção, né? Tanto pela proposta de ajuda à família, como pela proposta de uma oportunidade de reiniciar aí uma carreira, né? Então, Ô, Tati, deixa eu te perguntar uma coisa, que ontem eu estava louca para ouvir essa resposta da Flavinha, mas a conexão estava muito ruim, várias vezes ela caiu. Me diz uma coisa, o que foi assim o ponto nevrálgico, onde é que a coisa estava estressando, que fez você buscar alguma coisa na internet e acabou encontrando o Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil? Mas onde é que a coisa estava tá. pegando naquele momento? Sim, Ponto é algo crucial, que eu por já vinha favor. pensando há algum tempo. Porém, né, o Lucas, ele é uma criança muito tranquila. Eu nunca tive muito problema com o Lucas, assim, que algumas mães relatam, né? Então, birra em mercado, porque quer alguma coisa. Não, ele sempre foi muito tranquilo. Mas ele é uma criança que ele tem uma dificuldade de aceitar a frustração. Então, numa brincadeira que ele não domina, ele escolhe não brincar. Durante muito tempo a gente acaba deixando, né, passar. E durante muito tempo era uma escolha dele, mas aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, ficamos os três, eu, ele, meu marido, presos aqui dentro de casa, né? E começaram as aulas online. Eu acho que assim já estava estressante para ele
e com as aulas online ele começou a apresentar muita dificuldade com a escrita. Então é algo que ele não gosta. Ele gosta muito de matemática, mas português não. E aí começaram os escândalos. E isso foi ficando muito estressante, Márcia. Muito, muito, muito para mim, para o meu marido. Eu já não sabia mais o que fazer. E aí eu vou ser muito sincera com relação à sua pergunta. Não sei, eu não sei se foi a necessidade de encontrar realmente uma solução para isso, ou se foi a necessidade de tirar o meu foco dos problemas domésticos um pouco. Entendi, entendi. Eu compreendo isso perfeitamente. Quero até parabenizar você, porque essa, inclusive, é uma das alternativas que muitas pessoas podem buscar. Às vezes as pessoas estão tão envolvidas numa situação e aquela situação fica sem fecho, sem fecho. Então, quando você. Isso daí, inclusive, é uma proposta da teoria cognitivo-comportamental. Há certas coisas que a gente chama de distração, que quando a gente distrai a nossa mente, a gente consegue olhar para aquela situação de uma outra forma. E aí a sua distração, esse é o termo técnico, quando você fez essa distração, foi fazer uma busca de algo que você envolvesse a sua mente com outra coisa, você teve, de alguma maneira, a felicidade de se entreter e se distrair, não com o chopp. E eu não tenho nada contra chopp, tá? Acho ótimo tomar chopp, assim. Mas você não foi buscar esse tipo de distração que ela não contribui. Ela só faz uma distração para um entretenimento. Você fez uma distração e acabou buscando algo que te ajudou verdadeiramente nessa relação com o Sim. Lucas. Que bacana isso. Esse detalhe eu não sabia, Tati. A gente nunca tinha Sim, mas conversado nesse eu acho que nem nível. eu sabia, viu, Márcia? Eu acho que as coisas vão se, né, se encaixando e a gente começa a entender certas buscas que a gente faz. Foi quando eu comentei com você que eu não acho que fui eu que encontrei o Kids Coaching, não foi o Kids Coaching que me encontrou, porque foi um encontro muito feliz, né? Foi algo que me preencheu assim. Por completo, né? Eu consegui realmente distrair a minha cabeça com algo que eu gosto muito, né? E resolver meus problemas aqui em casa, né? Então, assim, para mim foi uma benção. Tatiane, eu acompanhei muito de perto, nós tivemos muita oportunidade de conversar, então eu sou uma pessoa extremamente feliz de ver você, assim como eu vejo uma grande quantidade de mães fazendo a aplicação das técnicas, das ferramentas, das abordagens de um método que é comprovadamente eficaz. Eu agora não vou poder falar com você, Rafael. Posso te dar um beijo, se você quiser. Um coração para você. Muito obrigada. Acabei de ganhar um coração. Muito obrigada. Mas agora eu vou botar numa live, tá? E aí, o que eu percebi é que você teve a oportunidade de imediatamente aplicar, colocar em uso as coisas que você ia aprendendo. Isso fez toda a diferença. E aí a pergunta que eu queria fazer para você é assim: é mágica ou é processo? Márcia, no começo pensei que fosse mágica, porque, porque assim, eu vou ser muito sincera com você. A situação com o Lucas estava bastante difícil, porque o choro dele durante as aulas não era um choro contido. Era um choro assim, era um escândalo, tá? Então, assim, isso me preocupou no início, porque não batia com a idade dele, falei, não tem alguma coisa que não tá legal. Depois eu comecei, aí a gente entra naquela questão do julgamento, né? Eu comecei a achar que ele estava fazendo isso para me irritar e eu desligar a aula. Aí depois eu comecei a pensar que ele estava fazendo isso pura e simplesmente para me irritar, para chamar a atenção minha e do pai para ele. E aí a gente. E quando a gente pensa esse monte de Nada, coisa, não resolve nada, nada, né, nada. Tati? Eu queria trazer essa informação para a nossa audiência nesse momento. Esse tipo de colocação tão sincera, e muito obrigada por Claro. você se abrir, viu, Tati?
porque aí as pessoas podem compreender melhor. Eu aposto que isso que você acabou de falar, muitas mães, acontece com muitas mães também. Se aconteceu já alguma vez com você, coloca aqui no chat para mim. Porque muitas vezes você acha assim, ah, ele está fazendo isso que é para me aborrecer, ah, é pessoal, é para chamar minha atenção. E você só fica rodando em cima disso e não chega a lugar É nenhum. verdade mesmo. E aí a gente começa a tentar as N soluções, né? Então, assim, comecei com a conversa, né? Uma conversa que não surtia efeito e que só o Kids Coach me trouxe o porquê, né? E comecei com a conversa, muita conversa e nada. Aí a gente já começa a se estressar e começaram os gritos. E isso era, Márcia, todos os dias, de segunda a sexta-feira, Ai, né? A acho. professora, sim, a professora Que pedia desgaste. na hora da cópia, a professora pedia para copiar, se fosse 3 linhas, para ele já era o fim. E não porque ele não consegue, simplesmente porque ele não gosta, entendeu? Ele não faz rápido, então ele se sente, ele acha que ele está ficando para trás, enfim. E aí era muito escândalo, e aí começaram os gritos, e aí começou a coisa complicar. E aí foi quando começou. Deixa eu só falar uma coisa quando começam os gritos. Normalmente, quando começam os gritos, e aí eu vou falar com as nossas mães que estão nos ouvindo, nos vendo hoje, o grito, pessoal, é uma porcaria, porque não resolve nada. A gente se sente um lixo de mãe depois. E eu costumo dizer que os gritos é assim, a atitude do desespero. E aí, o que acontece? Uma culpa enorme, porque você se sente uma porcaria de mãe. Eu queria trazer um pouco de calma para você, mãe, se você está na fase dos gritos ou se você chega aos gritos. Entenda uma coisa: o padrão natural do ser humano, programas naturais, ataque ou defesa, são os dois programas naturais da raça humana. E a gente acaba partindo ou para uma defesa e a gente fica num processo muito assim, ai, coitadinho dele, ai, meu Deus do céu, ai, mas por que com ele? Também essa professora. Então a gente fica numa defesa da criança, ou então a gente parte para atacar a criança com gritos. Nenhuma coisa nem outra na relação com o filho resolve. Mas eu quero te tranquilizar que isso é normal. Você não é uma porcaria de mãe por causa disso. Você simplesmente está tendo uma atitude quase que espontânea, embora inoperante, embora completamente sem nenhuma funcionalidade, mas você acaba tendo, porque você é humana. Você é humana. Entenda isso, mãe. Você é apenas humana. Então, o que a Tati está dizendo, que ela já estava chegando nessa fase dos gritos, e é natural porque ela não via resultado, ela não via Sim, solução na para a conversa não. situação. E aí iniciou o curso, né? E aí quando teve a aula falando sobre as boas conversas, né? Boas perguntas, eu falei assim, ah, poxa, eu sinceramente, Márcia, não acreditei, porque eu falei assim, poxa, conversar, eu já converso, eu já gastei meu português inteiro. E o Lucas, ele, A Raquel, a Fechner Vanusa está dizendo a mesma coisa que você tá falando agora. Converso aqui em casa não resolve, tenho 3 filhos. Ou seja, o Fechner Vanusa, a Tati está falando a mesma coisa que você está falando aqui. Márcia, eu não acreditava que uma. Eu já conversava, então eu achava que a minha conversa já era. A questão não é a gente conversar ou não, é a forma de conversar. Essa é a diferença de você ter um método. É como você pode conversar de uma maneira diferente que dê resultado, não é, sim, Tati? Fala isso aí para a Festa Nervanusa, exatamente, por exatamente. favor. Porque aí eu escutava assim do Lucas, quando eu sentava com ele, né? Falava assim, filho, vamos sentar, vamos conversar. Ele sentava. Só que ele chegou num ponto que ele virava, olhava para mim e fazia assim, ó, lá vem mimimi. Falou para mim, Ele lá vem estava mimimi. assim. Porque aí a gente fica, né, 3 horas falando, 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 falando. E a gente vai chamar de mimimi ou de blá, 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 que é aquele blá, blá, que a criança ouve daqui, sai daqui, ouve daqui, sai daqui. Não fixa. A criança tem essa escuta seletiva. Quando ela não quer ouvir, quando aquilo não faz sentido, ela Sim, exatamente. abandona. E ele estava Tava, ele já não nesse queria mais momento já. me ouvir falar, né?
Aí foi quando eu falei, bom, eu vou tentar, porque, né, já estou numa situação aqui super difícil. E aí foi quando eu apliquei as boas perguntas, né? Só que assim, apliquei duvidando, Márcia, que ele ia conseguir me responder, porque essas perguntas ela envolve trazer o sentimento da criança, né? Eu falei, eu vou perguntar, né? Mas ele não vai, né? Eu já fui preparada para não obter uma resposta. E aí veio a minha surpresa, porque aí eu vi que eu subestimava o meu filho, entendeu? Porque ele tinha total condições de me dizer com todas as letras o que ele estava sentindo, né? Então aí foi nesse momento que a ficha caiu. Eu falei, ok, né? Eu queria explicar para ele o que fazer, quando na verdade eu deveria ouvir dele, né, o problema e ajudá-lo a trazer a solução. E foi onde assim a coisa começou a fluir. Fluiu. O Lucas ele me trouxe com todas as letras o que ele sentia, raiva, vieram palavras pesadas, né? Que a gente, em outro momento, talvez eu falasse não, não pode, mas a gente aprende a acolher, né? Qualquer sentimento. E aí ele falou o que ele sentia, aí ele mesmo buscou a solução, né, para a situação dele. E no dia seguinte, para o meu espanto, não teve choro. Eu falei, meu Deus, não pode ser. Foi aí que eu achei que era mágica. Mas sim, é processo. Aí você achou que o negócio era pozinho de pirlim-pim-pim. Eu adorei a sua colocação. Muito obrigada por você compartilhar com tantos detalhes, Tati. Eu quero continuar te ouvindo, mas eu quero pontuar algumas coisas, porque a Deise Lobato está dizendo assim: eu só grito. Ninguém está te respondendo aqui também, ou estão falando aqui com você. Não sei. Não estamos escutando, está travado, Márcia. Então, foi uma pena, porque eu travei aqui para todo mundo. Eu acho que agora eu destravei. De toda maneira, Isso. essa live está sendo gravada e depois vocês vão poder assistir no todo. Fui eu que travei aqui, Tati, e aí eu não consegui te ouvir, nem você mais me ouvir, nem o pessoal ouvindo. Mas, assim, que legal. Agora a gente destravou aqui, pessoal. Agora a gente destravou aqui e eu vou poder continuar ouvindo a Tati. O que eu estava falando, Tatiana, é o quanto que você não estava acreditando que as boas perguntas poderiam trazer solução e que normalmente a gente acredita que, ao falar do jeito que a gente fala, a gente já está conversando. E aí você trouxe dois conceitos importantes que eu trago no método, que é não julgar a criança e acolher o que ele sente e o que ele pensa. E aí, por meio de boas perguntas. E aí tinha uma outra pessoa que estava falando aqui que o filho dela expressa bem o que ele sente. Só que não é só expressar o que sente, é expressar o que sente e o que pensa. E tinha uma outra pessoa dizendo aqui que ele, mesmo quando fala coisas erradas, faz coisas erradas, ele continua tentando valer o que ele quer e fica bancando aquilo ali. Como fazer nesse ponto? É a hora da gente ajudar a criança a ver a congruência da atitude dele. Entendi. Então você me disse que isso daí foi certo por causa disso, disso, disso. E aí você traz a consequência. Então me explica. Aconteceu isso assim, assim, assim. Como é que fica? A gente não pergunta por quê, senão a criança tem um monte de justificativas. Muito cuidado com a palavra porquê. Toda vez que eu pergunto porquê para a criança, ele vai encontrar um monte de soluções e de justificativas. Você simplesmente leva aos fatos. Entendi. Então, sem julgamento. Então, você está me dizendo que isso foi bacana por causa disso, disso, disso. Só que eu me lembro que também aconteceu isso assim, assim, assado. Como é que fica isso, então? Quer dizer, você leva ele à busca de congruência. Tati, não sei se você Sim. agora está me ouvindo bem. Tá, que bom. Eu queria que você pudesse me dizer o que você, não só enquanto mãe, mas também como foi o seu processo de desenvolvimento com a metodologia. Porque isso é uma coisa que eu ouço com frequência das mães que fazem o método. O que elas dizem é assim: a primeira beneficiada fui eu, porque aconteceu isso, isso e isso.
A primeira beneficiada fui eu, porque eu comecei a perceber que estava em mim fazer a mudança de atitude. Eu queria saber de você, como foi isso para você? O método na mãe Tatiane, na mulher Tatiane, na Sim. profissional Tatiane. Para mim, realmente foi uma mudança bem grande, né? Como eu falei, já tô sem trabalhar não, né? Porque a gente, quando trabalha em casa, é dobrado. Mas assim, eu estou só para o Lucas, né? Casa, marido, já tem um tempo. Então, realmente, essas coisas começam a pesar. A gente, como eu comentei com você de uma outra vez, Márcia, a gente acaba se perdendo, né? Da gente mesmo, né? A gente, eu não sei explicar, mas é uma mistura. A gente é como se a gente entrasse nesse emaranhado de casa, marido, filho, e você não se vê mais, né? Chega um momento que você olha e fala, opa, né? Onde foi? Onde é que eu me Exatamente, perdi? onde Cadê? foi que eu me perdi, né? E então, assim, o curso, um pouco, eu acho que eu estava buscando isso mesmo. Esse onde foi que eu me perdi, né? E o curso me trouxe a tranquilidade aqui em casa, com o Lucas, né? E me trouxe, assim, um leque muito grande, né? Uma forma de me enxergar novamente, né? Eu cheguei até a comentar com você, eu tinha muita dificuldade de escolher as coisas, eu tinha... Então, assim, isso eu estou resgatando, né? É um processo que ainda não terminou, né? E eu quero que continue, eu quero voltar a trabalhar, né? Quero continuar estudando. Então, assim, eu acho que no meu caso, se eu pudesse encontrar uma palavra para descrever, assim, para mim, foi um resgate, né? Um resgate. Eu acho que, assim, me reencontrei, né? Em algum lugar lá onde parei, que se você me perguntar onde foi, eu não sei. Mas, enfim, me reencontrei e agora é daqui para frente, sabe? O Lucas já tá grande. Você percebeu que ao implantar o método, e aí eu nunca te perguntei isso com todas as letras, então você está completamente livre para me responder. Eu não tenho nenhum segredo para a nossa audiência, é verdade, é pura, é na lata. Eu nunca te perguntei isso, então você vai me dizer com toda a honestidade que você está falando o tempo todo nessa live. É assim, teve alguma influência positiva na sua relação com o seu marido, a aplicação do método dentro de casa? Se não, Eu tudo acho, bem olha, também, mas eu acho que Tati. teve em todos os âmbitos aqui dentro de casa, né? É algo que, assim, até quando comecei o curso, ainda comentei, falei, nossa, tá o marido cozinhando, o filho ajudando o marido a cozinhar, você lembra? Ah, você Eu falei, meu Deus, que mudança! teve até uma história com um Foi, lanche, né, que ele preparou para ti, foi, e não foi estavam me isso? esperando. Aí o meu filho ficava escutando a musiquinha de quando ia voltar do intervalo. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente não se enxerga mais, eu acho que isso se espalha ali dentro do ambiente onde a gente está, né? Chega um momento que você tem a impressão que o marido enxerga, que o filho também não te enxerga, né? E eu acho que assim, é onde eu te falo do resgate, né? E muita coisa, né? Algumas coisas como o mimimi, né? Que o Lucas falava, meu marido também às vezes queixava, porque às vezes a gente vai reclamar de uma coisa e mulher, né? E que fica muito tempo em casa, sendo pouco objetiva, né? Isso eu acho que eu melhorei um pouco. Oi. Hoje a minha conexão é que não está boa, Tati. Tati, continua contando as suas histórias, porque para nossa audiência se Ok. beneficiar com o principal, que é ouvir você. Na hora que perder a conexão minha, não pare, não, por favor, porque as pessoas vieram mesmo para ouvir você hoje Ok. aqui. Então, não tem, vai ser muito bom continuar ouvindo você. Eu estou travando, infelizmente. Hoje está ao contrário, a minha Ok. conexão que não está muito boa. Eu queria que você pudesse me dizer o seguinte: nesse momento da sua vida, se você pudesse dizer alguma coisa para as mães que estão te ouvindo, no que diz respeito a fazer uma mudança de atitude,
o que você poderia dizer para as mães? Além de, naturalmente, elas terem um método, terem uma técnica, terem uma estratégia, que isso tudo é o que eu venho falando o tempo todo, mas, assim, se você pudesse dizer assim, para você fazer alguma mudança dentro de casa, como é que uma mãe precisa agir para ter Olha, Márcia, mudança? eu acho que é o primeiro passo, né? Eu acho que é o primeiro passo, que quando eu falo assim, que em algum momento eu me perdi, e nesse momento que a gente realmente se desconecta com a gente, fica difícil até a gente ter forças para dar esse primeiro passo, né? E assim, dar o primeiro passo e não desistir, porque, como você falou, não é mágica, tá? Então é óbvio que se eu fizesse isso com o Lucas um dia, né? E depois voltasse tudo como era antes, óbvio, tudo continuaria igual, né? Não teria mudança nenhuma. Então, eu acho que o mais importante é assim, dê o primeiro passo e dê continuidade, persista. E continuar, Isso, persista, porque perseverar. assim, vale a Muito pena, legal. sabe? Vale muito a pena. E as crianças entendem e absorvem essa mudança. Aqui em casa foi muito bom, foi muito bacana mesmo. Então, se eu pudesse, eu acho que é isso. Eu acho que é dar o primeiro passo e persistir. Maravilha, maravilha. Isso E no mesmo. começo, Márcia, é difícil, porque é uma mudança realmente na forma da gente agir, né? Eu estou querendo aqui achar para poder divulgar aqui. Entendi. Obrigada, Tati. Eu estou querendo aqui achar. Amanhã quem vai estar conosco é a mãe Denise Machado, dia 27 de janeiro, às 19 horas. E ela conseguiu, no meio da quarentena, tirar a chupeta e a fralda, desfraldar a criança. Eu não sei se você viu, Tatiane, se a minha audiência viu, um vídeo triste de uma grande influencer, não vou mencionar o nome, mas ela botou na chupeta da criança, ela botou um doce que parecia um troço marrom e ela disse para a criança que a barata tinha feito cocô na chupeta. Não sei se você viu esse vídeo. Foi muito triste, Tati, muito triste. E é claro que a criança largou a chupeta, mas largou a chupeta assim com uma tristeza muito grande. E ela estava rindo, se divertindo com a história do cocô na chupeta e tal, até que ela percebeu que ela não ia ter mais o chupeta, ela ficou completamente desolada. Essa é uma maneira trágica da gente tirar a chupeta. Então, amanhã a gente vai ouvir a Denise Machado nos dizer como foi que, ao usar o método Core Kid Coaching, ela conseguiu tirar a chupeta e fazer o desfraude. Amanhã às 19 horas. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Quem quiser colocar alguma pergunta para a Tati, fica à vontade, viu, pessoal? Hoje o almoço foi macarronada e aqui em casa uma guerra, pois meu filho não come de jeito algum. E hoje eu fiz boas perguntas e ele achou uma delícia, repetiu o prato 2 vezes. A Maria Patrícia, que bacana! Estou no método há 2 meses. Muito obrigada pela declaração. Maria Patrícia, seria ótimo ter você também numa live. A Joicita está dizendo que não consegue assistir 3 minutos sem travar. Eu fico com uma pena muito grande. Hoje a minha conexão não está boa, fico tão triste com isso. O que vale é que está sendo gravada essa live, vai ficar disponível depois no IGTV, no YouTube, no Face, aí vocês podem assistir e chamar outras mães para assistirem também. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a grande quantidade de mães que se dispôs a estar comigo nessa semana fazendo lives. Quando a minha equipe começou a procurar pelas mães, foi uma, foi duas, foi 20, foram imensa quantidade de mães. Eu agradeço imensamente e sinto muito não poder absorver todos os casos. Acabamos separando assim os casos mais emblemáticos, os casos mais intensos, que vão poder ajudar muito as outras mães.
Tati, eu te agradeço muito estar aqui nessa Eu que live. Muito agradeço. obrigada pelo seu carinho, Eu que pelo seu agradeço, Márcia. Olha, tempo. as mudanças foram muitas. Eu acho que se a gente ficasse 1, 2 horas, eu até tentei separar aqui em tópicos tudo que tinha para falar, mas eu acho que porque aqui em casa foi muito. Então, assim, o que eu falo é para as mães, não, não desistam, não desistam, é possível. E no fim, as crianças absorvem tanto esse novo método, né? Essa questão da conversa que elas, às vezes, aqui em casa mesmo, meu filho, às vezes, ele me chama atenção. Mamãe, podemos conversar? Sabe? E eu acho fantástico isso, né? Teve um dia que... Tem um minutinho? É rápido. Teve um dia que a gente recebeu um Claro. casal de amigos aqui e eu saí, eu fui para a cozinha e quando eu voltei aqui no quarto dele, eu não percebi, mas essa amiga, ela estava brincando com ele. Mas eu não percebi que estava acontecendo uma brincadeira. Então eu cheguei e já cheguei conversando. Eu interrompi. Se fossem outros tempos, ele ia sair muito bravo, porque eu conheço. Ele ia sair bravo, batendo o pé, resmungando, né? E aí ele não falou nada, tanto que eu nem percebi que estava acontecendo uma brincadeira. Ele não comentou nada. Ele esperou a conversa terminar. Quando a conversa terminou, ele falou assim: mãe, você pode vir aqui no seu quarto um minutinho? Eu falei, né? Aí eu falei, Que "Ué, o que lindo, tá? será, né?" Aí eu falei, vou. Aí ele entrou, ele fechou a porta. Aí ele olhou para mim e falou assim: mãe, eu tô muito triste com você. Aí eu falei, verdade, filho. Meu Deus, o que que eu fiz? Eu estava brincando. Você interrompeu a minha brincadeira. Como que ele falou? Ele falou assim: você não teve educação. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei para ele, falei, filho, você me perdoa? A mamãe realmente não viu que estava acontecendo uma brincadeira, né? Eu te peço perdão. Não, tudo bem, mamãe, eu te desculpo, mas assim, não faz mais isso não, porque é muito feio o que você fez. Aí eu falei, gente, Ou seja, ele fez uma conversa em cima do que ele estava pensando, do que ele estava sentindo, sem fazer bateção de porta, sem sair brabo, sem resolver a situação. O Tati, nesse momento, dentro da forma dele se expressar de 7 anos, que essa é a forma dele se expressar de 7 Meu amor, eu ainda estou terminando a live, você aguarda mais um pouquinho. Então, dentro da fala dos 7 anos, você repara que ele conseguiu dizer coisas que vão ajudando ele até em outros momentos da vida dele a poder expressar o que ele pensa. Está fazendo um grande treino para a juventude e para a adultez é dele. Parabéns, Tati, parabéns. E aí é claro que você pediu desculpas, entendeu? Ele também conseguiu dizer o que estava pensando e sentindo de uma maneira sim, educada. De uma maneira educada, você está nesse momento orientando ele para ele ser um adulto que consegue se posicionar sem precisar ficar engolindo sapo ou sem precisar despachar uma agressividade ou uma violência sobre uma pessoa, mas conseguir dizer assim: olha, não gostei, mamãe, eu estava brincando. Da próxima vez, você, por favor, não faça mais isso. Esse é um treino fantástico que, quando a gente faz na infância, a gente prepara essa criança para uma juventude muito mais equilibrada e uma adultez muito mais próspera e eu que feliz. agradeço. Muito obrigada, Tati. Obrigada, querida audiência. E amanhã a gente está junto às 19 horas com a Denise Machado, outra mãe que vai falar conosco sobre desfraude e largar a chupeta, que foi o que ela conseguiu fazer durante a pandemia. Eu que Obrigada, agradeço. minha querida. Amo Obrigada. você. Obrigada, grande audiência. Fique Até com mais. Deus. Um beijo.